Retomando aqui a nossa aula, então, estávamos em ampla discursiva sobre a questão da captação das mediações e requalificação do fazer profissional, que é capaz de identificar, que através do nosso fazer profissional, é capaz de nos dar, né, entendimento e identificar também as particularidades do processo que estamos sendo inseridos e descobrir as suas particularidades e alternativas de ação. Então, temos que ter um entendimento que a nossa camada que atendemos, ela é uma camada emergente, né? É uma camada extremamente vulnerável e que precisam de alternativas e de ações que resolvam as suas problemáticas. Ou não é que vamos acabar, né? Mas que possa ali estar dando um suporte, né, para aquela camada populacional que precisa do nosso trabalho. E um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalhos criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no cotidiano. Algo que só ressalva, né, ou fortalece a minha discursiva anterior, o meu diálogo anterior, por conta dos desafios, né, que nós temos que nos preparar para estarmos atuando dependendo da demanda, em caso de emergência, nós precisamos ter uma capacidade de ser um construtor de propostas de trabalho e propostas de trabalho extremamente criativa, capaz de preservar e efetivar direitos, né? Nós precisamos preservar aquela população, né? Todas as suas particularidades, o seu território, né? Tentar construir propostas que venham a ser eficientes e eficazes para eles, através dos direitos que lhes são ali assegurados. Então, isso é muito importante termos esse entendimento, saber decifrar, saber observar para poder idealizar, né? Se eu não observar, se eu não analisar, eu não tenho como construir algo para alguém. Então, o meu fazer profissional, ele se constrói através ali do meu, vamos colocar de forma, do meu corpo a corpo com o meu público. Eu tenho a instituição a qual eu sou atuante, ela tem que estar dentro de uma esfera de trabalho que seja realmente aquela população, ela seja de cobertura daquela instituição, daquele órgão. É CRAS, é CREAS, é CAPES, área, uma UBS. Então, independente do órgão que eu esteja atuando, eu preciso ter essa capacidade de desenvolver através da observância, eu também buscar decifrar a realidade daquele público e sentar com aquela equipe, com aquele coletivo a qual eu faço parte, coletivo de trabalho, a equipe de trabalho, eu construir propostas criativas, né, para esse público, para efetivar os direitos que a eles são garantidos, ok? E isso nos reforça algo que eu me identifico muito com essa citação da Yamamoto, que nos faz, diante de todo esse exercício, de toda essa capacidade que temos conversado nesse primeiro momento, que nos faz ser um profissional propositivo e não só executivo. Eu não vou só me formar e esperar,
né? É esperar as coisas acontecerem, não. Eu tenho que me lançar, eu tenho que me aperfeiçoar cada dia mais. Não é só porque quatro anos na academia é o suficiente, é o bastante para o meu processo de formação. Eu tenho que ser um profissional propositivo. De que forma que se inicia isso? Através do meu compromisso em cada vez mais me preparar, né? Está me preparando para o mercado de trabalho, né? O nosso empregador, ele não vai querer aquele profissional que simplesmente fique atrás de uma mesa fazendo breves anotações. Somos profissionais propositivos porque nós temos a possibilidade de fazer pesquisa, né? Analisar fatos, visitas domiciliares, nós vamos em busca de resoluções. Então, para isso, nós precisamos estar preparados, né? Porque tudo muda o tempo todo. Né? Então, nós não seremos e não somos, não é o nosso papel profissional de ser só ali o profissional que fica só na execução de projetos, de programa, não. Nós também podemos ter os nossos níveis de criatividade, de produções, de elaboração, né? E essas elaborações, como a autora citou anteriormente, é através da nossa observação, da forma como deciframos a problemática daquele local e a instância, por exemplo, a nível de Estado, ela não tem conhecimento, ela não tem entendimento do que é aquela população daquele determinado território. Eu, enquanto profissional atuante naquele território, eu tenho que me predisponibilizar, me propor a estar observando, analisando, ouvindo, né? Uma escuta qualificada enquanto instrumento de trabalho é algo muito enriquecedor no nosso fazer profissional. Uma escuta qualificada te dá subsídios importantíssimos para que você possa estar elaborando projetos, né? Expondo suas ideias em prol de uma camada a qual você está atuando. Isso é muito importante. Então, nos tira só do executivo. Será que todos os programas e os serviços, eles chegam a uma determinada esfera de um Estado? Ele está adequado para aquele público? É tudo só daquele padrão? Ou precisa ser reformulado com critérios, com normas, obedecendo decretos, obedecendo leis, legislações? Então, é nessa hora que o profissional em si, ele está ali, proposto a contribuir, né? A contribuir de forma construtiva nesse processo de garantia de direitos, né? Porque como nós vimos anteriormente, nós tivemos aí vários embates que interferiram na vida da população, da sociedade contemporânea, ou melhor, da população brasileira, mas que hoje se tem uma visão de mundo, né? E essas questões, esses reflexos, eles interferem no nosso fazer profissional. Né? Pode ser através do financeiro, pode ser de uma camada de população em situação de exclusão. Então, nós precisamos ter esse entendimento de como ser um profissional propositivo voltado ou pautado nessas questões, nesses reflexos que interferem, não é de hoje, na vida de todo ou qualquer ser humano. Né? Sabemos que quando se fala de trabalho, de trabalhador, né? O trabalho é algo que teve grandes avanços, mas a força de trabalho em si, o trabalhador, ele já passou por muitos problemas, né? Muitas fragilidades,
em relação à sua atuação, sem a garantia dos seus direitos trabalhistas, as horas desordenadas, sem estabilidades, né? Sem o seu salário digno e que não daria também, por algumas particularidades, não daria direitos, alguns direitos para esse trabalhador. Então, e a questão do serviço social para com o trabalhador, a relação ela se fortalece bem na garantia e na luta, né? Na luta e na garantia pelos direitos do trabalhador, visando e buscando também essa questão de efetivar direitos, né? Porque, como nós vimos anteriormente, a questão do capital industrial é algo que ele, ele tem um histórico de surgimento na Inglaterra, né? E foi após a Revolução Industrial e que assim ela estabeleceu no mundo aspectos sobre as demandas da tecnologia, né? Então essa questão da tecnologia, ela veio como algo tipo para que a máquina substituísse o homem, mas seria até hoje se faz esse questionamento, será que é possível literalmente a máquina substituir o homem no mercado de trabalho, né? Nós temos outro aspecto também que foi citado anteriormente e que agora eu gostaria de revisar, é sobre a questão também do capital financeiro, né? Que ele, como sabemos, o capital financeiro ele é um conceito que ele é definido através da soma do capital bancário, ou seja, do dinheiro, né, com o capital produtivo, né, que são os investimentos, as ações e também a força de trabalho, né? Então, nós precisamos ter entendimento sobre essa questão também que cada pessoa possui uma prática, né, no mundo, nesse mundo do trabalho, que gera um crescimento financeiro muito grande em redor do planeta. Então, é importante se ter esse entendimento sobre essa questão do capital e sobre também o capital financeiro, que ele é algo que vem definido como uma soma, né, do capital bancário, ou seja, também de dinheiro e do capital, desculpe, do capital produtivo, que esse capital produtivo, ele nada mais, nada menos que são os investimentos, desculpem, ações e força de trabalho, né? Então, sempre nós estamos vendo aí que há uma força de trabalho envolvida de toda ou qualquer forma, né? No mundo do trabalho, do trabalhador. E como é que se dá isso? Nós vamos ver à frente no nosso período de estudo, por exemplo, a vida dos trabalhadores que deixaram suas famílias, que passaram pelo processo do êxodo rural. Então, isso é uma particularidade que nos traz uma questão social, levanta uma questão social muito ampla, que é uma demanda do nosso fazer profissional, e já quero antecipar aqui para vocês, a questão das esposas desses homens que saíam a campo para trabalhar, né, em busca de vida melhor para a família que deixava, e essas mulheres, elas ficavam com os 3, 4, 5 filhos ou mais, e esses maridos nunca mais retornavam. E elas se tornavam o quê? Diante de um cenário, viúvas de marido vivos, né? Então, isso era uma realidade que trouxe uma demanda para o serviço social, né? Buscar esse trabalhador para que ele viesse a voltar e tentar reconhecer sua família de origem, reconhecer seus filhos, legitimar sua família. E será que essa mulher ela tem direitos sociais, ela tem programas sociais que ela precisa ser inserido? Quais seriam as condições que esse
morador também que saiu da roça e foi para a cidade. Ele lá na cidade, ele se encontrava. Será que o serviço social diagnosticou